Pessoal, boa noite, aqui é o Dr. Alan Machado Dutra, médico urologista, trabalho com medicina funcional integrativa de estilo de vida, e nós vamos falar hoje sobre silício e colágeno, tá? Eu transmiti no último domingo uma live a respeito de tratamento de medicina integrativa para artrite e artroses, tá? Algumas pessoas perguntaram sobre o silício que eu não mencionei durante a aula. Eu respondi algumas perguntas sobre o silício, mas não falei durante a exposição, porque as fontes que eu consultei para montar essa aula não falavam do silício, tá bom? Mas realmente silício é um mineral muito importante, é um oligoelemento muito importante na formação do tecido colágeno, das várias formas de colágeno do corpo. Então eu achei melhor fazer uma live complementar agora durante a semana para falar do silício, que realmente é importante, tá? E apesar de importante, até hoje não se tem definido qual que é a necessidade diária de silício que uma pessoa precisa por dia. Então, as sociedades todas aí de nutrição, de medicina, etc., não conseguiram definir qual que é a necessidade diária de silício e tampouco sabem se existe uma dose tóxica para silício. Então, o silício é um assunto ainda pouco explorado. Temos aí vários suplementos de silício no mercado que eu vou falar no final da live. Porém, como eu falei, como é que a gente pode falar com tanta propriedade de um oligoelemento que nem se sabe qual que é a necessidade diária e nem se sabe qual que é a dose tóxica. Aparentemente não existe dose tóxica para silício, mas isso aí é uma incerteza, tá bom? Então eu vou iniciar a transmissão, eu vou acompanhar as perguntas de vocês através do aplicativo do Facebook do celular. Nesse momento eu estou gravando essa live da tela do meu notebook. Então eu vou ativar aqui o meu telefone para ver as perguntas, tá bom? Por que, pessoal, que eu gravo as lives a partir do notebook? Eu gravo pelo notebook porque eu consigo apresentar os slides para vocês, tá? Uma coisa que fica impossível quando você grava a partir do uso da câmera de celular. Já vou cumprimentar alguns de vocês que estão me acompanhando ao vivo, tá? Lembrando que as dúvidas eu vou responder no final da live, tá bom? Pessoal, divulguem essa live para os seus contatos, para os seus amigos, tá? Para as mais pessoas poderem se beneficiarem com o conteúdo dessa live, tá bom? Boa noite, Maurício Cantão, boa noite, Ana Paula, boa noite, Edilene. Então, à medida que vocês forem entrando, eu vou cumprimentando vocês também. Boa noite, Sônia Gonçalves, boa noite, tio Wilson. Então, pessoal, mais para frente na live eu vou voltar a cumprimentar vocês e vou dar início agora à transmissão, lembrando que as dúvidas eu respondo no final, tá bom? Vou mudar a tela aqui para a tela de slides. Então, o tema de hoje nós falamos é o silício e o colágeno, né? Me apresentando novamente, eu sou o Dr. Alan Machado Dutra, sou médico urologista formado há 20 anos, sou especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia e membro da Associação Americana de Urologia, tá? Acompanhe meu conteúdo, são possíveis na minha página do Facebook, que é o facebook.com/Dr. Alain Dutra, e também no meu site, que é o alain.med.br e alainuro.com. Todos os domingos às 7 da noite eu tenho aula ao vivo nova no Facebook, tá? Por favor, divulgue e conheça meu trabalho, tá? A lista de vídeos e palestras anteriores está nesta lista aí, alain.med.br/lives e também no alain.med.br/mini-lives. As mini-lives são lives mais curtas, que são de duração em torno de 10, 20 minutos, e as lives são de duração mais longa, de em torno de 40 minutos, tá? Então conheça, por favor, meus vídeos e procure curtir meus posts, tá? Divulgue meu material. Agora mesmo, divulgue essa live para as pessoas que você conhece que possam se beneficiar com esse conteúdo dessa live, tá? Pessoas que têm artrite, artroses, doenças ósseas, todas essas pessoas vão se beneficiar de entender melhor sobre o silício, tá? Conheça e assine meu canal do YouTube, que é o alain.med.br/canal. Se você seguir esse link, você automaticamente assina meu canal do YouTube. E me siga no Instagram, no @Dr. Alain Dutra. Eu e a doutora Ana Paula Rodrigues atendemos na clínica HRI, que fica na Avenida Industrial 780, nas salas 2401, 2412, 1314, telefone de contato 11 4902 2038. Para quem não é da região da Grande São Paulo e quiser passar com o médico da linha de medicina integrativa e não puder vir a São Paulo ou Santo André, é só acessar esse link, alain.med.br ou alainuro.com/indicações.
Então, pessoal, o silício, o que é o silício? O silício é um mineral, é um oligoelemento no organismo, ou seja, o organismo precisa de quantidades muito pequenas de silício, mas precisa para funcionar direito, tá? Então ele é um dos oligoelementos juntamente com o selênio, o boro, o vanádio, o cromo, o cobalto, o cobre, o ferro, o iodo, né? E o flúor, né? O manganês, o molibdênio e o zinco. Todos eles são oligoelementos, são minerais que são necessários em pequeníssimas quantidades no organismo para efetuar reações químicas, tá? O organismo humano possui cerca de 1 grama de sílica em todo o seu interior. Então, um corpo que pesa 100 quilos vai ter cerca só de 1 grama de silício, na forma de sílica, que é o dióxido de silício. Então, sílica e dióxido de silício são a mesma coisa, é o silício ligado a 2 moléculas de oxigênio. A maior parte da sílica está na forma de ácido ortosilicílico. O que é esse ácido ortosilicílico? Ele é a junção, né, do dióxido de silício, tá, com ácidos orgânicos. Tá? Então esse ácido ortosilicílico ele está na pele, ele está presente nos cabelos, nas unhas, nos ossos, nos tendões, nos grandes vasos, na aorta, por exemplo, no fígado e nos rins. Tá? E para as pessoas em geral, a maior fonte na alimentação de silício são as cervejas, as bananas e as vagens. Tá? Então esses elementos possuem o silício e as pessoas consomem com mais frequência esses alimentos, por isso que são fontes mais comuns na alimentação de silício. Porém, vou dar uma lista de outros alimentos que são ricos em silício daqui a pouco. Nós temos esses alimentos aí, por exemplo, o morango é rico em silício, o aspargo, né? A grama de trigo, né? Que é uma espécie de grama que, na realidade, é o vegetal de onde vai nascer o trigo, né? A couve-flor, o ruibarbo, a selga, né? O espinafre, no caso, me fugiu agora o nome, daqui a pouco eu falo. A cebola, a cavalinha, que em inglês é o horsetail, o nabo, o broto de feijão, a manjerona, que é um derivado que é parecido com manjericão, o tomate, o rabanete, os pimentões, tá? O pepino, que eu tinha esquecido, né? Que está em inglês é cucumber, e também me fugiu agora o nome, daqui a pouco eu vou lembrar. Então, qual é a função do silício? O silício ele é parte do colágeno, tá? E o colágeno são proteínas estruturais do organismo que tem como função a função de ser a argamassa do corpo, tá? Então, o colágeno tem essa função estrutural no nosso organismo, tá? Ele faz parte do tecido conjuntivo, a maior parte do tecido conjuntivo ou conectivo é feito de colágeno, tá? E, por exemplo, outra proteína estrutural que nós temos no corpo é a elastina. Então, para que se forme o tecido conjuntivo ou conectivo que dá sustentação aos órgãos e tecidos, é fundamental que haja colágeno e o colágeno precisa do silício, tá? Então, o colágeno responde por 30% de toda a proteína do corpo, tá? Então, seria a seguinte comparação. Assim como o concreto precisa de vergalhões de aço para dar sustentação ao concreto, o corpo precisa do colágeno para dar sustentação ao corpo, tá? Então nós temos basicamente 20 tipos de colágeno, são 5 tipos de colágenos que vão perfazer 99% de todo o colágeno do corpo e 2 tipos somente vão perfazer 90% de todo o colágeno do corpo. Então, apesar de ter 20 tipos, a maioria está entre esses 5 tipos aí, né? E o que vai variar de um colágeno para o outro? É a variação na sequência de aminoácidos, tá? Então o colágeno ele vai ser composto por vários aminoácidos e dependendo da variação da sequência, você vai chamar ele de colágeno tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, tá? E esses aminoácidos são a glicina, a prolina, a hidroxiclorina e a alanina. Voltando nos alimentos, é o repolho que me fugiu, tá? O repolho também é uma fonte importante de silício, tá bom? Então esses aí são os alimentos que vocês podem estar comendo para repor o silício. Então, os mais comuns de 1 até o número 5 do colágeno é o tipo 1, tipo 2 e o tipo 3, sendo que o tipo 1 e o tipo 3 eles estão em conjunto normalmente e estão presentes na pele, nos músculos, nos ossos, nos cabelos e nas unhas, tá? Então o colágeno tipo 1 e tipo 3 normalmente eles andam juntos, tá? E o colágeno tipo 2
é o colágeno que vai ser o responsável pelas cartilagens e juntas do corpo, né, as articulações, tá? E uma característica interessante sobre o colágeno é que ele começa a se reduzir no organismo a partir dos 30 anos de idade, tá? E essa redução é de cerca de 1% ao ano, tá? Porém, a partir dos 50 anos tem uma queda abrupta dos níveis de colágeno no organismo. Boa noite, Alexandre Moraes e Maurício Cantão. Então, pessoal, vamos falar rapidamente o que é, onde estão concentrados os colágenos tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Tá? O tipo 1 ele é mais abundante, ele está presente na pele, nos tendões, nos ligamentos, nos ossos, nos dentes, nos discos intervertebrais. Ele é um colágeno importante na indústria de pesquisa. O colágeno tipo 2 ele é menos abundante e está mais nas juntas, em cartilagens, né, como eu falei, também está nos olhos. E ele é importante para tratamento de artrite, celulite e rugas, como eu falei na live do domingo passado. O colágeno tipo 3 é o segundo colágeno mais abundante e está presente nas paredes intestinais, nos músculos, nos vasos e presente junto com o colágeno tipo 1, como eu mencionei. E ele é interessante como suplementos para ossos, peles e músculos. Tá? Então, isso aqui é uma outra tabelinha mostrando também a distribuição dos colágenos tipo 3, tipo 4 e tipo 5. Né? O tipo 4, por exemplo, está presente em rins e órgãos internos, e o tipo 5 na superfície de células, cabelo e placenta. Tá? Então, esses são 5 tipos de colágeno mais comuns, sendo que os mais importantes é o tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Então, o ácido ortosilicílico, né, que nós vamos chamar agora, a partir de agora de OSA, que é uma sigla, ele vai estimular a produção de colágeno tipo 1, tá? Então é interessante você consumir o silício nessa forma para aumentar a produção de colágeno tipo 1. E o OSA associado à colina, tá? Que nós vamos usar essa sigla agora, CH-OSA, tá? Se você usar ele por 20 semanas, tem trabalhos mostrando que ele vai melhorar a superfície da pele e as propriedades mecânicas dessa pele. Então vai melhorar a regeneração e a síntese de colágeno, pelo aumento dessa substância hidroxiclorina, que é um dos aminoácidos presentes no colágeno. Tá? Em outro estudo, o CH-OSA melhorou a aspereza da pele e também melhorou as propriedades mecânicas da pele. Tá? Em relação a unhas, tá? O CH-OSA, né, que é o ácido ortosilicílico com a colina, ele melhorou as unhas e o cabelo quebradiços. Né? A sílica previne rugas na pele para dar suporte à produção de colágeno. Então a gente sabe que realmente o silício tem esse efeito de melhoria na pele, nas unhas, no cabelo, tá? Já que o colágeno ele é formado pelo silício, por proteína e pela vitamina C. Todas essas substâncias são importantes para formar o colágeno. Tá? Então o silício pode prevenir pele seca, prevenir rugas e aspereza da pele. Tá? Então, essa aqui é uma imagem mostrando que quando você envelhece, a sua pele se torna mais enrugada, né? Você começa a ter rugas, tá? Por ações do envelhecimento, tá? E diminui a espessura da derme por diminuição do colágeno, tá? E também os vasos sanguíneos vão diminuir nessa região pelo envelhecimento. E o silício tem a propriedade de reverter esses efeitos do envelhecimento. Então, o silício em relação ao cabelo... Perdão que eu estou um pouco com rinite hoje. O silício melhorou o crescimento capilar, a espessura e o comprimento dos pelos e a força têncil dos pelos. Tá? Por quê? Porque o silício melhorou a produção de colágeno, aumentando o volume da papila capilar e dessa forma aumentando o tamanho do pelo. Tá? Portanto, o silício melhora as propriedades mecânicas da queratina também, que é a principal proteína que dá estrutura para o cabelo. Né? A gente sabe que os ossos precisam de boro, de magnésio, de cálcio, de vitamina D, vitamina K, vitamina A, hormônios e silício para ter boa saúde. Então tudo isso é importante, tá? Em lives anteriores eu falei a respeito da importância do boro, do magnésio, do cálcio, da vitamina D, da vitamina K2 e dos hormônios. O silício agora é o destaque de hoje, né? Então, em mulheres menopausosas foi observado em alguns trabalhos que se você associar, além do estrogênio para essas mulheres, o silício, você vai ter um aumento da densidade óssea, tá? E em vários trabalhos o silício aumentou
a densidade óssea do fêmur, aumentando então assim a densidade óssea, evitando a osteoporose. Tá? Então essas aqui são duas imagens mostrando um osso normal, que tem adequada quantidade de silício, e um osso com fraqueza, um osso fraco, osteopenia, com baixa quantidade de silício. Então foi observado também que em crianças recém-nascidas que tiveram que por algum motivo receber nutrição parenteral total, não podiam se alimentar pela boca e apresentaram por isso deficiência de silício, tiveram como consequência uma menor densidade mineral dos ossos. Tá? Em estudos em ratos mostrou que a deprivação do silício, ou seja, de tirar os ratos, apresentou tecido conectivo aberrante, o córtex do osso mais fino e menos calcificação na matriz óssea. Portanto, é importante você associar o silício, a vitamina D3, o magnésio, o cálcio e a vitamina K2, né, para que você tenha uma boa densidade do colo do fêmur em mulheres menopausadas, tá bom? E nas juntas, o silício foi observado que preserva o espaço articular se você usa o silício em conjunto com a glucosamina. Então, é uma boa ideia você usar a glucosamina com silício para melhorar as juntas das pessoas, tá? E também é importante em tendões, tá? Fizeram estudos em ratos em que danificaram os tendões de Aquiles dos ratos e perceberam que você colocando o silício acelera a cicatrização desses tendões, tá? Bom, também em ratos foi observado que o silício compete pelo alumínio no intestino, ou seja, o silício vai proteger, né, os ratos que foram contaminados com alumínio, evitando os efeitos tóxicos do alumínio, principalmente no cérebro, tá? E o silício pode proteger contra a doença cardiovascular em conjunto com o magnésio, com o vanádio, o cobalto e o manganês, tá? E tem as propriedades também de melhorar o HDL, que é o colesterol dito bom, né, que a gente sabe que não é bem isso, e baixar o LDL colesterol. Ele pode ter ainda efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios, tá? Vários trabalhos que foram feitos em plantas mostram que o silício é um antioxidante para as plantas e ele vai diminuir a toxicidade do cádmio também, que foi demonstrado em 13 trabalhos. E o silício também melhora a parede das artérias. Então você tem uma imagem de uma parede de uma artéria, mostrando que o silício aumenta o HDL colesterol, abaixa o LDL colesterol e tem o efeito, né, antioxidante, diminuindo a oxidação do LDL colesterol e também efeito anti-inflamatório. O meu aplicativo do Facebook travou no celular, então eu vou voltar a entrar aqui para poder ver as perguntas que possam ter ao vivo, tá? Então estou voltando aqui no aplicativo do Facebook, do celular, para poder ver as perguntas. Só que eu acho que meu aplicativo está travado. Vamos ver. Tá, consegui voltar aqui. Então, pessoal, o silício ele combate com alumínio, ele compete com alumínio, tá? Então vai atrapalhar o acúmulo de alumínio no cérebro, que isso é uma ótima notícia para quem tem doença de Alzheimer. Então existe uma suspeita que o silício pode prevenir o Alzheimer, tá? Porém isso é uma controvérsia, porque não se sabe exatamente até hoje se o alumínio é causa ou é consequência da doença de Alzheimer, mas seria interessante ferramenta no futuro para prevenir a doença de Alzheimer ao impedir que o alumínio entre dentro do cérebro, tá? Então, quais são os sinais físicos e sintomas para quem tem deficiência de silício? Um dos sinais é a perda de cabelo, outra é o cabelo quebradiço, cabelo fino, né, a pele fina, uma pele irregular e fraca, né, unhas também são quebradiças e não homogêneas, que têm áreas mais transparentes intercaladas com áreas menos transparentes, ossos fracos, né, a corcunda, né, ossos mais finos, história de fraturas nos ossos, história também de malnutrição, desnutrição, né, isso aí pode ser um fator de deficiência do silício, tá? É observar deformidades na base do crânio, em ossos periféricos, juntas mal formadas, redução de conteúdo de colágeno em cartilagem e também osteopenia, que é o osso fraco, e osteoporose do fêmur. Então, esses são sinais de deficiência de silício. Quais são as formas de administrar o silício? Você pode administrar IV, podemos fazer
o silício na forma intravenosa, em ampolas de 2 ml, concentração de 5 mg por ml de silício. O bambu, ele é rico em silício, então você pode ter uma manipulação, você pode mandar fazer manipulação de bambu, que tem 75% de silício. O silício pode ser administrado também na forma de silício quelato, que é ligado ao aminoácido. Existe a forma também de silício estabilizado com colágeno marinho, que no Brasil é vendido como ex-nutriment, tá? Uma das maneiras mais comuns aí de você repor o silício, tá? E você tem também o silício ligado à colina, né? Como eu falei, o ácido ortosilicílico ligado à colina, que hoje é a forma preferível de fazer a reposição do silício, que tem os nomes Biosil, Nutricolin e Silnutri, tá? São os nomes comerciais, o mais conhecido aí é o Biosil. A cavalinha, né, que é o Equisetum arvense, né, ou horsetail em inglês, ele é rico também em silício, então você pode fazer um extrato de cavalinha, né, que é uma planta, que vai ter uma quantidade boa de silício, tá? E existe um produto no mercado também chamado LN2-IN, que é o bisglinato de silício, que tem L-taurina e Panax-ginseng. Isso é uma outra forma de você administrar o silício, tá? Então, como palavras finais, pessoal, nunca se automedique. Eu não dou doses de forma proposital, por causa que o Conselho Federal de Medicina não me permite, tá? Se tiver alguma dúvida, precisar passar em consulta, procure médico na linha integrativa. Aqui na região da Grande São Paulo estou à disposição de vocês, aqui na Clínica HRI, né, no endereço que eu já passei. E se você não mora na região da Grande São Paulo e quiser passar com o médico dessa linha, vá no link alainouro.com ou alain.med.br/indicações, tá bom? Então, se houver dúvidas, vou estar respondendo as dúvidas agora. Peço desculpas a vocês que eu estou hoje com rinite, então não estou com a minha melhor das vozes hoje, também estou espirrando aí de vez em quando, tá? Deixa eu ver as dúvidas aqui agora no aplicativo. O Maurício Cantão diz que teve que sair mais cedo e deixou a pergunta dele antecipada, então de repente ele vai ver esse vídeo depois, né? A pergunta dele é a importação o silício para quem está tratando de osteopenia, osteoporose? Eu acho que ele quis dizer se é importante o silício para quem está tratando de osteopenia, osteoporose. Sim, Maurício, é importante, tá? Eu acho interessante você usar primeiro o colágeno, usar glucosamina, né? Usar outros produtos, mas o silício também é interessante de ser usado, tá? E lembrando que o silício sem proteína ele não vai formar o colágeno. Se você tiver com a deficiência de proteína, o silício não vai ter grandes efeitos, né? Boa noite, Inês de Campos, boa noite, Dilene, boa noite, Wallace, boa noite, Clarissa. A pergunta da Clarissa é o seguinte: gostaria de perguntar sobre mulheres com endometriose e menor quantidade de colágeno, se existe essa relação. Olha, que eu saiba não, Clarissa, nunca vi nada a respeito dizendo que quem tem endometriose tem menos colágeno de quem não tem endometriose, tá bom? Se você ouviu falar sobre isso, me cita essa fonte que você viu, que eu vou dar uma olhada, mas eu nunca ouvi falar disso, tá? Não conheço essa relação entre colágeno diminuído e endometriose, tá? O que acontece quando você vai envelhecendo, o colágeno vai diminuindo, tá? Agora não sei se tem alguma relação com a endometriose. A Ivônia está perguntando: o silício pode ser usado preventivamente como suplemento ou só para tratamento? Ivônia, eu não recomendo que você use o silício preventivamente, porque se você se alimentar dos alimentos ricos em silício, naturalmente você vai estar bem do silício, tá? Então não vejo necessidade de você tomar suplemento de silício preventivamente, a não ser que tenha alguma evidência de ter algum osso fraco, ou uma evidência de você estar com problema na articulação, ou estar com o cabelo fraco, ou com a unha fraca, ou com a pele ruim, aí sim eu recomendaria você usar o silício, tá bom? Eu acho que é só isso, né, pessoal? Mais alguma pergunta? Tem mais alguma dúvida? Eu vou, então, acho que encerrar essa live, né? Foi uma live um pouquinho mais curta, como eu costumo fazer durante a semana, as lives mais curtas. E se tiver mais alguma última dúvida, eu posso até responder, mas na ausência de novas dúvidas, eu vou estar encerrando essa transmissão, tá bom? Então, pessoal, espero ter, assim, tirado as dúvidas das pessoas que estavam perguntando sobre o silício, tá?
Então já mostrei quais são as formas mais comuns do silício, mostrei os nomes comerciais mais comuns, mostrei que dá para usar intravenoso, mostrei que dá para usar via oral, né? E que realmente é um recurso interessante, importante para quem tem alterações no tecido conjuntivo, conectivo, por melhorar a produção de colágeno, tá bom? A Daniela está dando boa noite, dando obrigado, Daniela está acompanhando, boa noite também para você. Obrigado, Zelinda, por estar acompanhando essa live também. Tem uma última pergunta aqui que eu vou responder. Sônia Gonçalves pergunta: silício é bom para alergia de pele? Olha, o silício não é exatamente para alergia, né? Mas eu li alguns trabalhos dizendo que o silício pode dar suporte ao sistema imune por ser antioxidante. Então, não é um dos principais antioxidantes, com certeza, mas pode ajudar sim nas alergias, tá? Mas eu não passaria ele como principal remédio nessa linha contra a alergia, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por acompanhar essa live. Quem não pôde ver essa live por algum motivo ao vivo, ela fica gravada no meu Facebook e também fica no YouTube. Depois eu vou subir essa live para o YouTube, tá bom? Então, de qualquer maneira, quem não assistiu ao vivo pode assistir no YouTube e também pode assistir no meu site, porque essa live vai ficar gravada lá, o link, tá? No meu site, alaiuro.com/minilives, tá bom? Um grande abraço para vocês, uma excelente semana aí, resto de semana, e vou definir ainda o assunto da próxima live do próximo domingo, tá bom? Eu ainda não sei o que eu vou falar. Abraço, tchau, tchau.